O podcast que você vai ouvir agora faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2025, um movimento criado na podosfera independente brasileira para promover, fortalecer e amplificar as vozes das mulheres nos podcasts. Acesse o podcastadelas.com.br e saiba mais. Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e eu chamei vocês dois aqui porque eu queria fazer um site. É bem simplesinho. Ah, não. Simplesinho. Sempre começa assim. Esse é o tipo de cliente que vai falar, ih, faltou um tchan. É verdade. Faltou um tchan. Agora se vira pra descobrir qual é. É, exato. Parte divertida da profissão. E aí, pessoal, aqui é o Rafa e eu adoro pintar pixels. E aí, pessoal, aqui é a Spot, da agência Spotlight Design. E o meu passatempo preferido é ficar reparando em embalagens. Ai, que da Cara, hora. isso é quase que uma maldição, né, Spot? Pois é, você vai no mercado e você olha e olha, sabe, né? Admitam que vocês já compraram um produto só porque acharam bonitinho. Ah, não, com certeza. Ixi, de monte. Então, certeza. nossa, essa embalagem é tão linda, esse produto deve ser incrível. Eu sou assim com sabonete, você acredita? Nossa, sabonete. Febo. Ou melhor que tem. É um clássico. É verdade. Muito bem, ouvintes. Estamos aqui hoje para mais um episódio da nossa tão famosa série Como Me Tornei. E hoje a gente tá aqui para falar com duas pessoas. As duas vocês já conhecem, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos entender um pouco mais como eles chegaram na profissão de designer, né? Quais foram os primeiros passos, os primeiros trabalhos, os primeiros clientes chatos e, enfim, a gente vai falar sobre um monte de outras coisas. Então, cara, eu que não pensei nessa fase de transição de novo, velho. E vamos pro episódio, então. Ficando foda esse negócio, velho. Cara, por um minuto eu achei que você ia falar duas pessoas. Não, uma pessoa e o Rafa. Ah, não, Meu perdi, Deus, já cara. pensou lançar uma dessa? Perdeu a oportunidade. Perdi a oportunidade, cara. Muito bem, pessoal. Antes da gente começar o nosso episódio, como vocês já perceberam, o nosso amigo Rafa, ele voltou a gravar com a gente, né? Saiu da geladeira um pouquinho. Espero que continue gravando com a gente, né, Rafa? Mas antes da gente começar, né, o episódio é aquele recado de praxe, né? O nosso grande abraço pros patrocinadores, né? A Yara lá de Bragança Paulista, em breve vai estar com a gente gravando mais episódios. Temos também o Anderson Calanguinho lá de Campo Mourão. Um grande abraço para você também, Anderson. Um abraço pro Rafael Queiroz e o seu filho Theo, que também acompanham direto. A gente tá tentando botar nos eixos aqui a publicação de volta para sexta-feira, né, para facilitar o pessoal que vai pegar a estrada, né, Rafa? Mas por enquanto ele tá aqui entre sexta e sábado. Vamos tentar voltar para sexta-feira de novo. E um último abraço, que na realidade esse último abraço ele merece uma trilha sonora especial, então troca a música. Esse abraço aqui, na realidade, é um parabéns pro Santiago, que tá fazendo aniversário, né? Tá ficando mais velho essa semana. Então, Santiago, aproveita bastante esse novo ciclo, né? Você é um cara excelente, né? Uma pessoa iluminada. Você, além, né, de um excelente psiquiatra, né? Você trouxe isso pra gente lá no episódio de Como Me Tornei Psiquiatra. Então, isso já é uma coisa muito bacana. É uma missão de vida, assim, fabulosa. Então, continue sendo esse cara tão iluminado que você é. É um parceiro sensacional de gravação, né? Você com a Thaís junto, vocês garantem aí, além das reflexões profundas, né? As fugas de pauta mais incríveis que a gente pode pensar, né? E tudo com aquele bom humor que você tem, cara. Então você é um cara sensacional mesmo. Parabéns novamente. Que esse novo ciclo seu seja repleto de sucesso, felicidade e muitas boas histórias para compartilhar aqui com a gente. Então, novamente, parabéns e aproveite esse novo ciclo. E se você quer ter o seu nome lido aqui, né? O seu agradecimento feito aqui, basta
Basta você apoiar a gente lá no apoia.se/Perspectivas Adulteradas. Lá você vai ter 3 faixas de apoio que você vai poder escolher de acordo com o seu orçamento e você vai poder ajudar a gente a continuar aqui na Podosfera produzindo esse conteúdo. Dependendo também da faixa de apoio que você selecionar, você vai ter acesso ao nosso grupinho da alegria, que é o nosso grupo lá do WhatsApp, onde a gente troca ideia, fala bobagem, fala groselha e assim por diante. E como vocês bem sabem, a gente tá chegando no nosso episódio de 1 ano de podcast. É o episódio 52, né? A gente tá no 48, 49, enfim. E eu gostaria muito de convidar vocês a participarem desse episódio, gravando o seu áudio, o seu depoimento, mandando a sua mensagem de como você conheceu Perspectivas Adulteradas, se você tem alguma proposta de tema, alguma coisa assim, pra gente poder ler lá nesse episódio e também, se você mandar um áudio, pra você ter o seu áudio tocado lá no episódio 52. Então, o link para você enviar o seu áudio, ele tá aqui na descrição do episódio. E se você quer mandar uma mensagem, pode mandar pelo e-mail contato@perspectivasadulteradas.com.br ou pode mandar uma DM lá no nosso Instagram também, beleza? Então, sem mais recados, bora lá pro episódio. Essa parte do como me tornei, eu acho complicado, porque no Brasil, às vezes, algumas coisas acontecem não porque você planejou, mas porque meio que cai no teu colo. Algumas coisas? Eu tô Você tá sendo generosíssima. Eu tô sendo otimista. Você tá descrevendo o brasileiro médio. Isso. Exatamente. Porque quando eu era criança, nos 7 anos, eu queria ser desenhista da Disney. Nossa, que demais. Esse era meu plano. Aí, aquele negócio de gostar de desenhar, eu não gostava muito de pintar. Eu comecei a gostar de pintar depois, por volta de uns 14 anos, quando eu fiz desenho de moda, por um curso da prefeitura da minha cidade. Caraca, que legal. Lá, a professora começou a ensinar, né, a luz e sombra, como trabalhar isso com lápis de cor. E aí, foi nessa parte que eu comecei a me interessar mais por pintura. Mas eu pegava os meus gibis de Mickey, que na época custavam R$1. Nossa, que saudade. E copiava, né, escolhia um quadrinho que eu achava legal e começava a copiar. Só que aí eu copiava, passava tudo no lápis, depois contornava tudo com caneta Bic preta. E aí eu fazia isso, né? Pegava um quadrinho pequeno, passava por uma folha 4 e vai indo. Aí eu fui acumulando vários desenhos assim. Nessa época, essa que era a minha febre. Olha que legal. Eu lembro que uma época eu cheguei a fazer aula de desenho também da prefeitura da cidade, que eles tinham uma oficina lá. Eu acho que era aula de desenho e pintura até. Uhum. E eu curtia bastante justamente isso, né? Eu gostava de desenhar tanto essa parte de quadrinhos, né? Tanto que eu pegava alguns quadrinhos do Rafa emprestado pra tentar redesenhar, né? Fazer a cópia ali, né? Só que eu era uma negação, né, mano? Eu era horrível. Sei, Mas eu tinha muita vontade de fazer Belas Artes, na faculdade, né, de Belas Artes. Só que aí a vida, né, como você bem definiu... Aí a mãe olha pra sua cara e fala que você não vai ganhar dinheiro com isso, né? Caraca, é bem isso. Mas eu acho que não foi a minha mãe. Eu tive essa epifania e falei, porra, beleza, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Pois é. Poxa, pena que eu nunca tive essa epifania. Eu tive a epifania e também teve a minha mãe me falando. Então, o sonho da minha mãe era que eu fosse ou advogada ou dentista. Aí eu virei o quê? Fotógrafa. Mas tudo bem. Deu pra pagar algumas contas na época. Aproveitando que a Spot já deu esse início, né, do seu gosto inicial, né, pela arte, ô Spot. Ô, Fael, aproveita e já vai nesse embalo, cara. Como é que surgiu? Cara, eu não sei dizer exatamente quando, assim. Eu desde muito pequeno também adorava desenhar, desenhava tudo, cara. Desenhava tudo que eu via. Aí eu pegava folha A4, desenhava e vendia pros meus amigos, sabe? 20 centavos, 10 centavos. Aí eu falava que era pôster. Olha que chique. Não, e o pior é que meu filho começou a fazer isso também. Só colocando que meu filho começou a vender desenho de anime na escola. Olha aí. E já ganhou uns R$4. Olha aí, cara. Caralho, velho. Aí, ó. Já é mais que o meu salário. Mas você chegou a vender bastante desenho, Fael? Cara, eu vendia, assim, lógico, que por centavos, né? Era uma brincadeira. Mas eu sempre fui muito criativo e meus pais me incentivavam muito, sabe? Essa parte de desenho. Meu pai comprava aqueles almanac, livrinhos, assim, de banca, sabe? Ensinando a desenhar. Mas eu nunca cheguei a fazer um curso. Sempre foi meio que autodidata, assim. Às vezes algum amigo que desenhava um pouco melhor, eu ia lá, pegava umas dicas com ele. Mas o meu começo mesmo com a parte artística foi assim, sabe? Uma coisa meio que... Não sei explicar quando começou. A gente sempre tava lá. O que é engraçado é que a gente não cresce falando eu vou me tornar designer. Você começa a gostar de certas coisas e quando você vê, aquilo te
ajuda a te tornar designer. Você descobre a profissão depois. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo, né? Porque, eu gostava de desenhar, mas eu não me tornei assim, ilustradora, no caso, né? Uma profissão específica pro desenho. Eu fiquei mesmo no design, pra ficar mais na publicidade, propaganda, trabalhar com as empresas. Mas se a gente for traduzir, design, na verdade, é um resolvedor de problemas, né? Olha aí, rapaz. Você tocou num ponto bem interessante, o Spot, porque eu já tive companheiros de trabalho, assim, que não sabiam nem desenhar, sabe? E isso não quer dizer que você não possa ser um designer, né? Que você precise desenhar para ser um designer. É que geralmente, quem desenha, geralmente tem, né? Tá voltado um pouco mais pra parte artística e acaba indo pro design, né? Isso, porque aí eu tive a fase do desenho, aí depois eu parei por um longo tempo sem desenhar nada, assim. Mas chegou naquela parte, assim, de descobrir o que era o Photoshop. Né? E que nem o Rafa falou dos posters, né? De ver assim, ou posters de anúncio de um filme ou de um desenho, aquela coisa assim, que você começa a olhar diferente, como que as coisas foram organizadas, as cores, os personagens, e você começa a querer fazer uma coisa como aquilo. Não começa a ser mais um desenho apenas, né? Aí começa mais pra parte do design, fora que o design, ele integra outras coisas. A gente tava falando que você queria fazer um site, né? Mas tem... Aí entra o design gráfico, entra o design de som, entra o design disso, design daquilo. E aí você junta várias coisas que você gosta numa só. Eu, por exemplo, fui pra parte também de música. Mas olha, eu não vou me tornar uma cantora super famosa por causa disso. Mas eu gosto de pegar um vídeo, colocar uma trilha sonora, ver se combina ou não. Porque a música, a trilha sonora ajuda a passar uma sensação pro cliente final. E isso faz parte da profissão do designer, entendeu? Ele estudar esse tipo de resultado. E aí engloba tudo numa coisa só. Cara, você já começou a mudar totalmente a minha visão que eu tenho na minha cabeça. Apesar de eu ter um amigo que é designer, que é o Fael, ele nunca me explicou dessa forma, então... Mas ele tem mais uma outra perspectiva ainda pra colocar. Cara, mas que legal. E essa questão que vocês mencionaram, né? Do não saber desenhar como um critério inicial, é muito bacana porque tem muita gente que acha que, de fato, você precisa saber desenhar, você precisa saber toda essa parte de, por exemplo, utilização de cores no geral, assim, num desenho, alguma coisa assim, pra poder se tornar um designer. Mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Por exemplo, eu me tornei fotógrafa, mas quem gostava muito de tirar foto era a minha mãe. E ela tinha aquela máquina com filme pra revelar depois. Nossa, bons tempos. E ela gostava de tirar foto, mas não necessariamente que ela estudou pra aquilo. Mas é assim, você começa a treinar o olho, né? Pra composição, pro ângulo das coisas que você quer colocar. E isso se aplica também na parte do design. É como se você pegasse a maleta do gato Félix e colocasse tudo ali dentro pra criar alguma coisa. Fora trabalhos de design, às vezes, eu não sei se acontece com o Rafa também, quando você tá trabalhando numa coisa, você tá imaginando uma coisa e de repente você esbarra numa coisa sem querer e fala, nossa, e se ficasse assim? E dá certo, entendeu? Nossa, sempre acontece isso. É muito legal isso que a Spot tá falando, porque eu não tinha parado pra pensar, mas realmente a área do design, ela é muito abrangente. Você não fica fixo com uma coisa só. É lógico, né, que você pode se especializar em uma coisa, mas pra você ter o conhecimento básico, é muito interessante, cara. Você não se prende. Por exemplo, na faculdade eu tive aula de História da Arte e foi a matéria que eu mais gostava, assim, porque é uma parte um pouco científica, né, da teoria das cores, do corpo humano, dos músculos do corpo humano, da geometria. Então é um estudo bem aprofundado, assim, do nosso mundo, né, do nosso universo. Era o que me atraía mais, assim. E não é só isso, né? Tem muita coisa pra se estudar, pra se aprender. É bem legal. É uma área muito abrangente. E fora que você estuda, por exemplo, a parte técnica, só que o designer, ele tá absorvendo informação o tempo todo, basicamente. Que nem o que eu falei da embalagem do mercado, né? Você pode entrar dentro do mercado e começar a estudar design ali mesmo, porque o cérebro começa a gravar referências. Mesmo que você não queira ou você não perceba, você tá juntando referências. E aí isso influencia no trabalho quando você vai fazer depois. Com certeza. Às vezes eu tô assistindo um filme, ou assistindo uma série, ou tô escutando uma playlist com umas 50 músicas. Pra uma pessoa de fora, você tá sem ter o que fazer, mas provavelmente você também tá estudando ali, entendeu? Porque tem os filmes que ganham prêmio de fotografia, o roteiro, design de mais alguma coisa, aquelas categorias enormes que a gente vê por aí. O design também pode usar isso pro trabalho dele. Eu também trabalho o projeto paralelo com o jogo, eu gosto muito de reparar design de jogos também. E o jogo também é outra coisa que reúne vários pontos de design. Coloca ilustração, coloca arte, coloca música, edição, vídeo, tudo. Tudo uma coisa só. Que massa, velho. O design influencia muito na sua arte, né, no seu trabalho, o que você consome. É exatamente o que a Spot falou. Então, se você quer melhorar o seu design,
você precisa consumir coisas melhores, vamos dizer assim. Ou então, você precisa trabalhar com um tipo de design, você precisa consumir aquele tipo de design. Tudo isso vai influenciar no seu trabalho, na sua aplicação do dia a dia. É quase aquela influência de quando você anda com algumas pessoas. Diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és, né? Aí o design, ele vai acabar sendo aquilo que ele consumir também. Já aproveitando então, né, um ponto que vocês colocaram, né, na realidade o Rafael até mencionou essa questão da faculdade. O Rafa, eu sei que você fez faculdade de... Eu fiz de design gráfico. E vocês, você chegou a se formar em algum curso da área? Não. Então, isso aí que eu acho bacana. Acho que é um ponto bem interessante aqui que a gente vai explorar, é justamente essa questão da formação, né? Que não necessariamente você precisa ter uma formação formal, né, por assim dizer, para você poder atuar nessa área, né? E mesmo assim, né, vocês tendo essa diferença com relação à formação, ambos têm experiências bem parecidas, né? Sim, a faculdade, porque muita gente vai dizer que a faculdade é mais pelo diploma, né? Há quem diga isso. A prática é o que faz muita diferença. Eu vejo, por exemplo, a minha esposa, que ela é contadora, né? No caso dela, a faculdade era o necessário para conseguir a carteira, CRC, aquela coisa toda. E aí a gente conversava muito sobre essa questão de faculdade de design, de não precisar para exercer a profissão. Porque quando eu decidi que eu queria trabalhar com isso, eu fui muito por tutorial na internet e fui lá, dei um jeito de me virar com Photoshop, YouTube também, fiz faculdade pelo YouTube, basicamente. E revista, na minha cidade tinha várias bancas e tinha uma revista muito bacana chamada Computer Arts. Nossa, acho que era essa eu adorava, revista. Sim, eu adorava essa revista, tinha várias. Aquela revista que é linda, assim, só de ver, sabe? É um colírio para os olhos de quem quer ser designer. E aí eu tinha algumas. E aí eu juntei uma pilha lá, eu olhava, eu estudava e ficava analisando, né, essa questão que a gente falou de absorver referência positiva sobre o design. Então eu fiquei bastante nisso. E depois quando foi começando a aparecer os primeiros clientes, assim, que a gente vai exercitando e vai aprimorando, né? Hoje, se eu olhar meus primeiros trabalhos, eu vou ter um colapso nervoso, mas tudo bem. Eu conheci muitas pessoas durante a minha breve jornada que realmente eram autodidatas, cara, e não ter a faculdade não quer dizer nada, sabe, nessa área. Vai de você, do seu esforço, e é lógico que faculdade, ela te põe num caminho, né, te apresenta as coisas e facilita um pouco. Sim, as empresas maiores prezam mais por profissionais que têm o diploma, né, que vão ter não só o portfólio em si, mas um diploma para mostrar que fez alguma coisa, né. É o cartão de visita de qualquer profissional que quer trabalhar numa empresa de renome. Concordo plenamente, mas eu acho que nessa área o portfólio conta muito, sabe? Sim. Que você consegue entregar sanduíche X. Que você consegue vou de novo. Que você consegue entregar, que você consegue produzir, colocar realmente em prática, é muito mais levado em conta do que um pedaço de papel, sabe? É isso aí. Tanto que eu já vi também experiências de a empresa vai lá e contrata o profissional X porque ele tinha diploma, mas aí chegou lá, o portfólio não era lá aquelas coisas. Porque acho que não só para design, né? Mas a pessoa tem que estar ciente que quando ela termina uma faculdade, na verdade, as coisas acabaram de começar. Ela não vai saber de tudo ali. Ah, com certeza. Né? Ela tem que continuar aprimorando, tem que continuar estudando e vendo o que é tendência, se vai seguir a tendência ou não, porque nem toda tendência é positiva, né? Eu acho que tem que ter um olho pra esse tipo de coisa. E acho que pra essa área de vocês, acho que é até pior, né? Porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Se você for pensar, né? Mudam. Algumas coisas mudam e eu não gosto. Por exemplo, quando chega embalagem de produto tal, chega lá e quase muda aquela pra uma influência coisa minimalista que não precisava ter ficado minimalista, você começa a ficar assim, gostei disso não. Mas tudo bem. Fazer o quê? O designer é um profissional criativo que tem o objetivo de transmitir uma mensagem através de elementos visuais, como cores, fontes, imagens e elementos gráficos. Mas é engraçado, até pegando esse ponto que vocês comentaram, né, de acompanhar a tendência, disso não ser talvez coisas muito boas, né, e até o que você comentou, né, de você revisitar os seus primeiros trabalhos. Como é que foi isso pra vocês, assim? Como que foi os primeiros trabalhos que vocês pegaram nessa área? Olha, pra mim, os primeiros trabalhos, pra buscar cliente, na verdade, porque eu me mudei pra Santa Catarina, e aí eu vim pra cá e não tinha cliente nenhum aqui. Então, como é que eu ia buscar clientes? Batendo de porta em porta. Foi assim que eu tive que
de me virar aqui. Inclusive, quando vocês me convidaram pro podcast, que aí foi bater um martelinho na minha cabeça e eu percebi que a minha empresa vai fazer 9 anos esse ano. Caramba! Então, eu tive exatamente essa reação, porque eu não tinha prestado atenção, que é basicamente também o tempo que eu tô aqui em Santa Catarina. Então, eu tinha uma bicicleta ou ia a pé mesmo, passava um dia no centro da cidade e aquele negócio de analisar um estabelecimento, alguma coisa, você vê o que ele precisa e você ir lá e oferecer a solução. Caraca, que da hora. Por isso que eu falei a questão do resolvedor de problemas, né? Você chega numa lanchonete, você vê uma lanchonete, que inclusive também foi meu primeiro cliente aqui, uma lanchonete que tá fazendo serviço e tudo mais, é claro que eles querem vender mais, mas como é que isso poderia ser possível? Claro que existe uma linha tênue entre design gráfico e o marketing com tráfego pago, etc. Mas a promoção de uma empresa engloba um pouco de tudo. Também não adianta a pessoa querer patrocinar um anúncio mal feito, né? Tem que ter uma coisa bem montada ali. Que nem quando a gente diz que nem sempre uma letra amarela combina num fundo vermelho, né? O McDonald's consegue fazer isso muito bem, mas depende muito do que vai usar. Por isso que entra o papel do designer. Então eu cheguei lá, eu ofereci, por exemplo, fotos novas dos sanduíches, por exemplo. Sanduíche que vende é sanduíche com foto bem feita. Se você vê um hambúrguer agora com uma foto bem tirada, você vai ficar com fome, né? Mesmo que não tiver, você vai ficar, nossa, parece gostoso. Então essa era a minha proposta de venda, nos primeiros, para uma lanchonete, é claro, né? Então aí a gente fez fotos novas, a gente fez postagens para redes sociais, até porque na época a galera ainda estava aderindo a essa questão de fazer a gestão da rede social, para saber que presença em rede social era importante, né? Para manter uma frequência, que eu falava, olha, você não precisa ficar postando todos os dias, mas você mantém, por exemplo, um padrão, pelo menos uma vez por semana você tem que aparecer, sabe? Então, para manter essa constância e o cliente se acostumar com isso. Aí depois eu também consegui um contrato com um restaurante para fazer vídeo, também às vezes eu vou lá, antigamente eu trabalhava com câmera, com lente intercambiável, né? Aquela Canon mais cara, que era inclusive que eu usava para fotografar evento. Mas aí veio a pandemia e aí a gente tem que se adaptar de novo. A câmera ficou guardada porque vários eventos foram adiados ou cancelados por causa da pandemia. Aí a câmera pegou mofo na lente, por causa que tava com muita umidade aqui. Aí até cheguei a mandar a lente para limpar e tudo, mas eu peguei e vendi a câmera. Vendi a câmera e comprei um celular com uma câmera razoável para substituir ela nessa questão de fotografar produto para cliente, né? Então foi um jeito da gente readaptar rápido nessa questão que você falou sobre a gente ter que mudar muito rápido por causa que as coisas estão muito aceleradas. Aí hoje eu trabalho mesmo com o celular. Vai lá, filma, grava. Eu sempre incentivo os clientes a desaparecerem também para eles mesmos patrocinarem o produto deles, né? Que eu acho isso muito legal. Inclusive eu fiz um trabalho assim hoje. E aí eu fui indo, passando de porta em porta. Claro que eu recebi muito não também, né? Porque é cliente que ou acha que já tá se virando bem sozinho, ou ainda não acredita muito bem nesse tipo de serviço, ou cliente também que queria ver o certificado ali da faculdade ali na hora. Tem todo tipo de situação. Sou louco. Sim, sim. Mas aí foi bem desse tipo mesmo. Porta em porta, debaixo do sol, chuva e é isso aí. Caramba, e como que você chegava às vezes, sei lá, não sei se já aconteceu, né? De você chegar num cliente, aquele logo bosta, né? Senhor, eu tenho uma proposta aqui pro senhor. Então, às vezes você já vê de cara o que precisa fazer, né? Mas é aquela questão que às vezes pro cliente já tá tudo bom. E aí de você se falar que não tá. Lógico, né? Brincadeiras à parte aqui, mas esse é um ponto bem interessante que você falou, que no teu caso eu acho que é um puta desafio, né? Era um puta desafio, porque você já parte do princípio, né? Que o cara já tem aquela objeção, né? De, o que eu tenho hoje está bom, né? E por que eu contrataria o seu serviço, né? Sim. É porque no design é difícil porque, por exemplo, não é uma coisa assim que é uma necessidade. É diferente, por exemplo, de você abrir uma farmácia, né? Você pode abrir uma farmácia hoje e ficar parado ali. Cedo ou tarde alguém vai aparecer pra comprar alguma coisa. Agora, o design você tem que, de alguma forma, mostrar pro cliente que ele precisa daquilo, mesmo ele achando que não. Claro que o objetivo dele é vender mais. Eu também não chego prometendo resultado. Como a gente depende muito de ou economia, algoritmo e valor de anúncio, leilão, etc. Eu falo, olha, o primeiro passo que você pode fazer é melhorar a imagem da sua empresa. Imagina a sua empresa como uma vitrine. Como que você avalia ela hoje? Você acha que ela tá chamando a atenção de uma forma positiva? Você acha que, uma pizzaria. Você faz a melhor pizza da cidade.
vamos fazer de conta, né? Que faz. Como que você vai passar isso pro seu cliente? Porque às vezes tem empresas que têm um produto muito bom, mas não estão sabendo apresentar isso pra fora. No caso da pizzaria, para além daquilo que a gente até comentou no outro episódio, né? Que é a melhor pizza da cidade, né? Isso, todas as pizzas são as melhores da região. É isso aí. Exatamente. E você, Fael? Eu tive muita sorte, porque eu fui estudar em São Paulo, né? E meu irmão morava lá na época. Fui fazer faculdade de design gráfico lá. É uma turma que tava começando, um curso que tava começando. Isso foi em 2010, mais ou menos. E, cara, na primeira semana, eu procurando vaga já na internet, achei uma empresa de publicidade bem pequenininha. Tinha 4 funcionários, assim, era um apartamento. E comecei a trabalhar lá, cara. Eles faziam tradução de manual, de máquinas, assim. Então precisava diagramar em português. Aí fazia flyers, coisas, né, impressas. Fazia de tudo um pouco lá. E foi bem um aprendizado legal, porque eu não tinha ainda o conhecimento da faculdade, mas como eu disse, desde sempre eu tinha interesse já por esse tipo de coisa, né? Então eu já sabia algumas coisas. E eu já tinha feito um curso de Flash. Lembra do Flash? Nossa. Jesus! Do fundo do baú, essa. Adorava o Flash. Eu gostava de fazer animaçãozinha. O Miau deve lembrar das animaçõezinhas que eu fazia. Sim. E eu fiz um curso completão, assim, de animação. Ele tinha uma linguagem de programação também, que era o ActionScript. Então eu fiz o curso disso. Eu falei, cara, agora eu vou ser foda, né? Aí eu saí do curso. Quando eu terminei o curso, a Apple não permitiu, né, que usasse o Flash no browser dela. E, putz, foi descontinuado. Ninguém mais queria saber de Flash. E foi o primeiro tiro na água, assim. Aí eu fui fazer esse curso de design. Tive essa sorte, cara. Logo depois eu já entrei também, alguns meses depois eu entrei na Saraiva com a parte de e-commerce, que é a minha especialidade hoje em dia, né? Caraca, que da hora, mano. Esse do Flash que você falou, eu lembro muito disso. Eu acho que eu tenho algumas coisas de impressas que você fez justamente com os desenhos que você fazia. Então, acho que é uma das poucas coisas que sobrou, né? Sim, cara, eu não salvei nada. Eu fazia várias animaçõezinhas super legais, que hoje em dia, assim, na minha memória eram legais. Hoje em dia deve ser muito tosco, mas eu não salvei nada. Mas ainda deve ter aquele valor nostálgico, né? Ah, sim, com certeza. Ah, com certeza. E como que foi pra vocês, até pra gente começar a avançar nessa questão do mercado de trabalho, como é pra vocês, né, esse processo de estar sempre se atualizando, acostumando com ferramenta nova? Como que foi isso no decorrer dos anos? Olha, às vezes algumas coisas esbarram na gente sem a gente perceber. Não é como se, pelo menos eu não fico pesquisando sobre isso todos os dias, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo do Figma há pouco tempo. No LinkedIn, pessoal querendo Figma. Olhando assim, tá, mas que raio é isso de Figma? Aí eu fui lá olhar, porque eu ainda tô no Photoshop até hoje e também tinha usado o Affinity, se não me engano. Foi um outro software que tinha chegado também pra competir, né? Até porque os valores da Adobe são um pouco puxados, né? O Brasil só sofre, na verdade. Mas eu sempre fiquei nessa ferramenta mesmo. Mas em questão de atualização, por mais que a Adobe seja líder do mercado, eu ainda sinto que eles mesmos precisam tornar algumas coisas um pouco mais práticas para uso, sabe? Até para incentivar também a contratação com novos clientes. E aí começou a surgir, né, Canva, CapCut, as modinhas aí online, que eu também já até dei uma olhada. Algumas coisas até faço por lá quando eu quero fazer uma coisa assim mais prática, mais rápido, porque o que acontece? Uma coisa que mudou de uns tempos para cá, em relação à edição de vídeo, por exemplo, antigamente, um vídeo promocional que as pessoas queriam tinha 1 minuto. Hoje em dia, se as pessoas pedem uma vinheta de 5 segundos, é muito. Eu senti bastante diferença também nessa questão. Você vai editar um vídeo. Antes a pessoa fazia toda uma introdução do vídeo, fala sobre ela, sobre o que é o canal, sobre isso, aquilo. Hoje não. Hoje o vídeo começa seco já sobre o que ela vai falar e é isso. É a geração TikToker, né? Que você tem 5 segundos pra manter a pessoa no vídeo, senão já é um problema. Aí nem a vinheta vai no início do vídeo mais, vai só no final. E olha lá. Então
são algumas mudanças, assim, de como o cliente quer que você trabalhe. E aí você acaba, às vezes, ou migrando a ferramenta ou comprimindo o seu trabalho para atender o que o cliente quer. Aí entra a parte também que nem tudo que o cliente quer é o que a gente concorda, mas a gente faz mesmo assim porque o cliente sempre tem razão. Ixi, isso aí é foda, hein? Meu Deus. E aí da gente dizer que uma coisa não ficou tão boa. É o que ele quer e é isso. Mas vocês sofrem muito ainda, né? Com isso. Às vezes aparece um premiado. E você, Rafa? Cara, sim, sofro, viu? Sofro e ser humano é ser humano, cara. Não muda nunca, vai ser sempre assim, não adianta. Mas estavam falando de ferramenta, né? Cara, eu tenho 15 anos de formado e eu tô cansado, cara. Eu tô cansado. Ah, coitado. Senti o peso no ombro dele daqui. É muita novidade, é muita novidade. A área de tecnologia é uma evolução muito rápida, cara. É exponencial, sabe? Então, se eu puder dar um conselho para alguém que, né, esteja começando agora ou tem interesse nessa área, não se especialize em ferramentas. Ferramentas, elas vêm, vão a todo momento. Vai sempre para teoria, cara. Aprende tudo que você puder da parte teórica. Não se prenda a ferramentas, porque, que nem a Spot falou, Figma, eu me especializei bastante há alguns anos nele e eu já começo a sentir uma movimentação no mercado do Figma caindo, sabe? Existem muitas ferramentas no code hoje em dia, inteligência artificial que, gera um site ali que você puxa, arrasta, monta o site, isso. Não precisa nem de programador. Então, assim, é muito rápido, cara. Então, ferramenta vai aparecer a todo momento. Aí basicamente, que nem o Rafa falou, estudar a teoria. Por exemplo, qual é a estrutura básica de um site, né? A pessoa entender como que um site deve ser montado baseado no que o cliente pede. E a partir disso, qualquer ferramenta que tiver disponível para o profissional, ele vai conseguir fazer o que o cliente precisa, entendeu? Então, é aquela questão de absorver as referências, aí estuda fonte, estuda psicologia das cores, a questão web também no geral, e pega o que tiver na tua mão para usar. É que eu acho que o lance que o pessoal fala muito hoje em dia é o lance do profissional inteiro, né? Você ter várias skills ali mais superficiais, entre aspas, né? Mas você tem um core principal ali, né? Caraca, que legal. Eu sou da área de tecnologia também e eu sofro da mesma dor que o Rafael falou aí, né? Está cansado. Exatamente. Inclusive, eu achei que o seu conselho, Rafael, né? Pra quem tá começando nessa área, era desista, né? Mas tudo bem. Desista. A pessoa tá lá e pergunta qual é o seu conselho pra começar na área de design. Aí a pessoa fala, tem certeza? Pior, né? Não, assim, eu reclamo muito dessa área, mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sabe? Não dá. Eu sou criativo, eu gosto de entender o comportamento humano. Então, pra mim é a área perfeita. Pode não ser a área que dá mais grana, mas pra mim, então, eu não consigo falar pra alguém, não seja, não vá por essa área. Só que é isso que você comentou, né? Essa questão de você gostar de entender comportamento humano, até mesmo essa questão das experiências, né? Das pessoas, né? Que é o ponto que até a Spot comentou, né? De você absorver esse tipo de conteúdo, esses tipos de referência todos os dias, né? Uma dúvida minha agora, como leigo no assunto, né? O que diferencia o UX e o UI dentro desse mercado de trabalho? O UX, o que é o UX? É User Experience, né? Experiência do usuário. É mais focado no comportamento humano, né? Então, estuda-se muito a psicologia humana, o que o usuário, o comportamento que ele vai ter no seu site, qualquer coisa, qualquer produto que envolva o comportamento humano vai ser utilizado o UX. O UI é o User Interface, né? Então, interface do usuário. É mais a parte visual. Então, a pessoa vai estudar como posicionar um elemento na tela, a fonte que ele deve utilizar, as imagens, tudo que é visual mesmo para o usuário. Mais ou menos essa a diferença. Como eu disse, essa área de tecnologia é uma área chata, uma área difícil, uma área que tem muita mudança. Hoje em dia apareceu o UX e UI, depois apareceu o designer de produto, que é um designer que ele é mais focado no todo, ele sabe fazer todas as partes, e agora já estão usando o CX,
UX, que é o Customer Experience. Então, ele engloba toda a experiência do usuário, desde como ele chegou a saber do seu site, depois como ele navegou no seu site, como ele comprou o seu produto, se você vender algum, e como ele recebeu o produto em casa. Então, é a experiência por um todo do usuário. Então, cada vez mais o que está acontecendo é isso, né? Você está englobando mais atividades e conceitos dentro da parte do design. Não sei se ficou claro. Caramba, ficou claríssimo agora. Caramba, que legal. Essa dimensão que você colocou por último, né, da experiência do usuário como um todo mesmo, eu não fazia ideia, cara. Putz. É bem interessante isso, bem interessante mesmo. É nessa parte que o designer também acaba dando uma de psicólogo. Já pode incluir mais uma coisa na lista. Isso que eu achei muito legal, cara. Tanto que você até mesmo comentou isso na Spot, da questão do entender como que de fato a gente consome o design no dia a dia ali, como, sei lá, indo ao supermercado de escolher um produto pela embalagem, sabe? Basicamente, você vai olhar pra sua esquerda, à sua direita, vai ter alguma coisa envolvendo o design e o porquê que você escolheu aquele produto ou aquele item pra estar ali junto com você, né? Teve algum motivo pra isso. Ergonomia, alguma coisa envolvendo design de qualquer tipo tá incluso ali. Ou até mesmo, como a gente até comentou no episódio anterior, até mesmo aquela apelação pra nostalgia de algumas marcas, né? De começar a fazer aquele movimento reverso, né? De trazer embalagens mais clássicas que remetam ali a algum sentimento da pessoa, né? E nostalgia vende muito bem. Olha aí. Que legal, velho. O design bem feito, ele é quase invisível, né? Então, ele te faz tomar algumas decisões sem você saber. Isso que é o mais genial. Genial e perigoso, né? E perigosíssimo. Mano. Não, tem até uma curiosidade. Diz a lenda que o design gráfico como um todo, começou na época que o partido nazista da Alemanha estava no seu auge, né? Eles reuniram todas as informações ali da parte visual, tanto bandeira, símbolos, uniformes, publicidade, até os filmes que eles faziam na época seguia um padrão pré-estabelecido. E eles criaram um manual desse padrão. Então é um dos primeiros manuais de identidade visual que se tem registrado, né? Só que, por óbvio, por razões muito compreensíveis, você não encontra esse manual para vender hoje em dia. Mas eu já cheguei a ver algumas imagens, algumas fotos dele, assim, e tirando toda a parte terrível, né, é bem interessante ver como eles faziam isso já naquela época, sabe? E é aquele trabalho feito de um jeito muito específico para infiltrar na mente das pessoas e assim criar aquela memória involuntária, né, que é reconhecida até hoje. Exatamente. Gente do céu, eu tô chocado no cara, meu Deus. Cara, você não precisa falar mais nada. Você falou isso, você já abre um gatilho gigantesco, né, cara, de N coisas, né? Nossa, que da hora. Meu Deus, que massa, velho. O designer é um profissional criativo que tem o objetivo de transmitir uma mensagem através de elementos visuais, como cores, fontes, imagens e elementos gráficos. Aproveitando já então, né, essa discussão, pra gente avançar um pouquinho também, quais são os principais desafios que vocês já tiveram, já passaram, ou ainda têm até hoje, e quais são as principais recompensas da profissão de vocês hoje em dia? Olha, pra mim, recompensa é quando você se desafia a aprender uma coisa que você não sabia que ia ter que estudar. E aí você consegue concluir um trabalho e você acaba evoluindo como profissional durante o seu trabalho. Isso aconteceu comigo algumas vezes, ainda mais que eu não cheguei a fazer um curso específico sobre isso. O desafio que eu tive foi trabalhar num catálogo para uma empresa de roupa de cama e na época eu aprendi a fazer mocap em roupa de cama. Eles passavam as estampas para mim e eu tinha que trabalhar nas fotos, né, a roupa de cama ali toda branca e montar as estampas ali. Não só montar como eles também, mandou o arquivo e já coloca ali, mas até mesmo aquelas gambiarrazinhas que os clientes pedem, sabe? A estampa tá assim, mas será que tem como você colocar ela assado? Ai, sempre. Umas coisas muito doidas ali. Um edredom todo dobrado com branco ali e ter que colocar uma estampa frente e verso, sendo que não era assim que era a estampa. E foi um trabalho bem legal. Eu tinha feito 3 catálogos seguidos para essa empresa. Caraca, olha que da hora. Foi um desafio bacana, foi muito estressante na época também, claro, porque também entra na categoria de clientes que querem tudo pra ontem, mas foi uma evolução muito bacana. Foi um trabalho bem legal de fazer. E nessa época que eu descobri também que eu gostava muito de fazer catálogos. Olha que massa. Agora eu entendo um pouco da raiva do
do Rafael quando eu pedia pra ele colocar algumas coisas nas capas dos episódios. Olha aí. Nossa, cara, você não tem ideia, Spot. Você não tem ideia. Nossa, o cliente fica com aquela ideia que ele acha que vai ser super fácil. E aí você pensa assim, meu Deus, que inferno. Veio assim mesmo. Nossa, deve ter sido muito legal. Tá vendo o Rafa? Ele tá descobrindo agora e ainda tá rindo, tá vendo só? É porque eu tô lembrando de tudo. Eu sou uma piada pra você, meu? Não, é porque, cara, faltava meia hora pra publicar o episódio, aí eu tinha uma ideia. Eu falei, Fael, você consegue colocar essa imagem nesse pôster daqui do quarto do episódio X? O cliente que quer pra ontem. Eu fiz umas coisas em cima da hora. Entrou nessa categoria também. Parabéns. E era assim, Spot, você consegue colocar um dragão dentro da boca dessa baleia que tá no espaço? Sabe? Um negócio, mano. Ai, muito legal. Caraca, velho. Desculpa, Fael. Manda ele fazer agora, Rafa, pra ver como é que é bom. É verdade. Mas pra além disso, Fael, quais foram os seus principais desafios? Trabalhar com miau. Cara, eu acho que o maior desafio do designer, ele é provar o seu valor, cara. Porque todo mundo já nasce com um artista dentro de si, né? Então, as pessoas acham que elas entendem, que elas sabem. É tipo técnico de futebol. Todo mundo tem um dentro de você. Todo mundo acha que tem um designer dentro de si também. Então, provar o seu valor, impor o seu ponto de vista quando você, né, tá embasado e tem razão. Acho que esse é o maior desafio dessa área e dessa profissão, né, Spot? Eu acho que você deve concordar comigo também. Eu concordo, com certeza. Porque às vezes parece uma coisa óbvia, mas você tem que montar todo um discurso do porquê não é adequado o cliente fazer certa coisa em um projeto. Porque pra ele acha que vai, que ele falou do técnico de futebol, né? O jogador, ele tá lá no campo, ele tá lá, tá suando, tá se ferrando, tá tentando fazer o gol. E um cara na arquibancada tá gritando, se eu tivesse aí, eu já teria feito, entendeu? É verdade. Não é bem assim que funciona. É isso mesmo. Desculpa de novo, Fael. Ele vai ficar rindo até amanhã. Pode esperar. Esse episódio é perfeito pra mim apunhalar o miau. Mas e pra você as principais recompensas, mano? Cara, a recompensa eu acho que é quando você consegue atingir o planejado, sabe? Seja no que for, cara. Se seu objetivo é vender um livro e você conseguiu com que o cliente fosse lá, tomasse a decisão de comprar aquele livro, recebeu em casa, tudo bonitinho, pra mim é a maior felicidade, assim, de saber que o meu trabalho funcionou, sabe? É, eu concordo. Quando a gente faz algum vídeo e o cliente vai lá e patrocina, faz tudo que a gente recomenda o cliente fazer, e depois ele chega e fala, deu certo, a gente fica tão feliz. É muito legal. E aí acho que um ponto até que é interessante até entender de vocês, né? Essa questão do trabalho de criatividade é uma parada que ele demanda, para além das referências que você tem que consumir ali diariamente, non-stop, né? Vocês têm que lidar com a questão de tanto a pressão criativa que vocês sofrem, né? Diariamente, né? Por parte do cliente ou até por parte de vocês, mas também com aquela questão dos bloqueios criativos, né? Vocês já tiveram alguma situação assim de precisar entregar um negócio e simplesmente, cara, você tá naquele branco literal assim de não conseguir sair? E aí dá uma de brasileiro e fazer tudo em cima da hora? Claro que sim. É porque às vezes o cliente já chega com uma ideia que ele tem, ou às vezes não. Tem hora que eu nem sei o que é pior. Quando o cliente diz, faz o que você achar melhor, isso parece ser uma boa notícia, mas não é. Ou, eu queria assim, assim, assado. Porque aí às vezes a gente tem que se afastar da nossa mesa e fazer qualquer outra coisa pra o cérebro ir processando a ideia. Porque não adianta você ficar olhando pro seu monitor e esperando a coisa brotar na sua frente. Aí entra a questão do exercício da referência. Caramba. Apesar de eu não trabalhar, né, nessa área de design, eu já sofri muito isso na parte de programação. De ficar preso num loop ali de não conseguir solucionar as coisas e, cara, você sai... Minha esposa trabalhava com programação, ela passava por isso. Ela falava pra mim que às vezes ela tava presa num código, não conseguia resolver alguma coisa. Só que aí, 2 horas da manhã, quando ela tava dormindo, ela sonhava com aquilo e acordava e fazia. Cara, eu não sou maluco, então eu já... Nossa, que alívio, velho. Já passei tanto por isso, cara. Isso, ela já contou várias histórias sobre isso pra mim. De acordar, 4 horas da manhã, putz, eu acho que eu achei a solução, sabe? Nossa. Esse é um dos motivos que eu não fui pro lado da programação. Eu já tô com loucura suficiente.
Que massa, velho. E você já passou por alguma situação assim? Ah, cara, o tempo todo. Trabalhar com criatividade é muito difícil, cara, porque não é algo que você... Óbvio que existe um treino, né? Você consegue acessar essa criatividade com mais facilidade, com o tempo, conforme você vai desenvolvendo algumas rotinas, desenvolvendo alguns métodos, mas não é o tempo todo, cara, que você tá criativo. Então, pode ser que vai ter um momento ali que não vai vir a ideia, sabe? Então, o melhor conselho que eu poderia dar é realmente sair, fazer outra coisa, arejar a cabeça ou partir para uma outra atividade que não seja da parte criativa, que seja um pouco mais mecânica, para poder liberar um pouco a cabeça. Quem sabe o briefing bom não aparece enquanto tá lavando a louça. Verdade, cara. O designer é um profissional criativo que tem o objetivo de transmitir uma mensagem através de elementos visuais, como cores, fontes, imagens e elementos gráficos. Como vocês enxergam essa ascensão / tendência da inteligência artificial? Inteligência artificial, eu não acho que a inteligência artificial substitui nada. Ela só agrega. Ela pode te ajudar em alguma coisa, né? Ser uma assistência ali. Porque eu acho que se for pra fazer alguma coisa completamente sozinha, substituir um profissional, eu acho que tá muito longe ainda disso acontecer, na verdade. Porque o ser humano, ele tem aquelas nuances que só um ser humano poderia ter. Esse senso crítico, essa sensibilidade criativa de entender, porque às vezes o cliente não sabe nem o que ele quer pedir, certo? Então a gente tem que entrar na cabeça do cliente para entender o que ele quer e moldar para tentar chegar naquilo, para chegar num ponto. Tem cliente que é assim, ele vai chegar com 1% da ideia e aí você vai trabalhando no projeto dele para subir para 5%, 10%, aí do nada, 100%. Ele vai olhar e vai falar, é isso que eu quero, sendo que ele nem sabia o que ele queria, mas de repente ele quer. Então eu acho que a inteligência artificial não tá no nível de entender esse tipo de coisa. Porque também acontece de dizerem que a inteligência artificial vai substituir outras áreas de profissão. Mas entra muito dessa questão da mente humana saber esse tipo de coisa. Até pro ouvinte fazer um exercício, né? De usar alguma dessas ferramentas. Depois que ela gerar a primeira imagem, pede pra ela colocar um tchan a mais, né? E acho que é justamente esse entendimento que vocês fazem, né? É porque, por exemplo, até pra treinar a inteligência artificial ou fazer uma postagem, uma arte, alguma coisa que as pessoas considerem bonita, né? Feita de inteligência artificial, até nisso a pessoa também tem que saber escrever o prompt, né? Ah, isso é verdade. Você não pode só chegar lá e dizer, olha, eu quero a imagem de um cara andando de bicicleta. Vai sair uma coisa satânica dali. Verdade. Eu sei, porque eu já fiz o teste. O cara vai estar com as duas pernas de um lado só da bicicleta, vai estar com a mão lá com 6 ou 8 dedos em cada mão, entendeu? O guidão da bicicleta vai estar virado ao contrário. Nossa, é uma coisa bizarra. E eu acho que não é só na parte de criação de imagem, eu acho que tudo que envolve IA, por exemplo, eu não consigo chegar no trabalho do Miau e pedir para um prompt resolver um problema do dia a dia dele, porque eu não tenho o conhecimento necessário. Mesmo que a IA consiga resolver bastante coisa. Mas, por exemplo, na minha área eu uso bastante a IA como uma ajuda, um assistente mesmo, porque eu tenho esse conhecimento. Sim, eu uso como assistência para textos descritivos, né? Copywriting. Sim. E no caso, a gente tá com um branco, bloqueio criativo. A IA, pra mim, ela ajuda, por exemplo, em bloqueio criativo. Quando chega, por exemplo, numa data especial. Vamos colocar aí Dia da Mulher. Aí, digamos que você tem vários clientes e todos eles pediram uma postagem pro Dia da Mulher. Você não vai ter cabeça pra escrever pra tudo, entende? Porque basicamente você vai acabar deixando tudo muito parecido, né? É claro que todo mundo quer desejar o Dia da Mulher, mas, por exemplo, aí uma empresa é um restaurante, o outro é uma bicicletaria, a outra é uma loja de roupa. Então tem pontos que você coloca pra colocar de uma forma que é mesmo aquela empresa passando as felicitações pra mulher. Aí a IA pode ajudar nessa questão, ajudar a formular um texto. Você revisa esse texto, coloca um toque mais humano, claro, né? Porque dá pra perceber algumas coisas que eles colocam que não encaixam muito bem. E é isso que ela auxilia, que eu acho que serve bastante pro serviço. E isso que vocês estão falando, dessa questão da importância de você saber pedir, né? Que é justamente essa questão do prompt, acho que é uma coisa que vai não, né? Já vem aparecendo com muita frequência, né? Essa questão de você ter até cursos, né? De você ter uma engenharia de prompt, né? Como você construir um prompt que ele vai trazer o resultado mais assertivo e como isso vai ser aplicado em N situações,
né? Como vocês mesmos falaram, né? Que é basicamente você criar acho que é um termo, né, que vem sendo utilizado muito, né? Que é você criar agentes, né? Que vão te ajudar em cada uma das tarefas, né? Isso. Eu já vi vários cursos também em relação a treinamento para prompt. Uhum. Caraca, que legal. E não adianta você só saber fazer um prompt. Você tem que entender daquele assunto que você tá criando o prompt, né? Acho que é isso que as pessoas precisam entender. Até porque também, acho que as pessoas não têm muita noção disso, que a inteligência artificial, ela não cria nada. Em termos de imagem, por exemplo, você pede lá pra ela criar, né? Uma pessoa andando de bicicleta. Ela não vai criar essa imagem. Ela vai pegar vários pedaços de imagens, ilustrações e fotos que já foram feitas e vai criar uma coisa nova a partir disso. Mas não é como um ser humano, um artista que cria um estilo novo, que cria uma coisa do zero, assim. Então acho que é isso que as pessoas precisam entender também, né? Eu usei a ajuda dele uma vez para criar um roteiro para um vídeo, que no caso para um jogo. Só que, por exemplo, é óbvio que a IA não vai saber nada sobre esse jogo, a não ser o que ela pegar, o que tiver disponibilizado de uma forma bem pública, geralzona assim na internet. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que buscar informações que eu gostaria de incluir no roteiro, fazer a IA estudar essas informações, ela entender sobre o que é, do que se trata. É como se eu estivesse estudando em conjunto com ela para montar o roteiro, para depois chegar no resultado esperado, para depois conseguir o roteiro finalizado pro vídeo. Aí ela ajudou com os termos lá, algumas traduções que não foram diretamente feitas por português, porque estava vindo do chinês. Então teve um trabalho legal ali para conseguir chegar num consenso, né? Que o jogo não estava traduzido para português ainda. Então eu trabalhei com ela nessa questão também. Aí foi um trabalho bem em conjunto, assim, é como ter uma duplinha de escola. É muito legal. Caraca, que legal. E é interessante isso que o Rafa colocou, né? De não ser, né, uma criação a partir do zero, né? Que eu lembrei de uma situação, acho que foi no finalzinho, acho final ou meio de 2023, que tinha viralizado uma notícia, acho que da BBC, se eu não me engano, falando de um cara que ele utilizou a inteligência artificial, né? Uma foto gerada por inteligência artificial para participar de um concurso de fotografia. Agora eu só não lembro se ele ganhou ou se ele chegou a ir até uma etapa final, alguma coisa assim, e que gerou um rebuliço nessa época, né? Justamente levantando esse questionamento, né? Se seria ético ou não, né? Porque aí complica, porque, que nem o Rafa falou, a IA, ela puxa de vários lugares para chegar naquilo que você tinha colocado no prompt, né? Então, não vai ter como criar alguma coisa do zero. E se você tá pegando nuances de trabalhos de outros artistas, acaba não sendo um trabalho original seu, no caso, né? Sim, sim. Que daí acho que cai naquela questão até mesmo dos direitos autorais, né? Poxa, se você tá usando referências de alguma pessoa que criou aquilo em algum determinado momento, o correto era justamente esses dados que estão treinando, né? Essa IA, de certa forma, gerarem algum valor para essas pessoas, né? Que criaram, né? Caramba, que legal, velho. E assim, durante o episódio inteiro vocês deram dicas, conselhos, mas se a gente for fechar o episódio com algumas dicas ou conselhos para pessoas que querem enveredar mesmo nessa área, o que vocês deixariam? Assim, a dica máxima. Eu acho que a minha dica máxima seria estudar todos os dias, de alguma forma. No caso, não estudar assim, eu vou meter a cara num livro todo dia, mas o que a gente estava falando antes no episódio sobre as referências, sobre observação, né? Você passar a olhar o mundo de um jeito diferente, um olhar mais crítico. Ou você pode olhar para uma marca e pensar, nossa, como que eu poderia fazer uma nova identidade para essa marca? É legal brincar com essas coisas, é uma forma divertida de estudar design. E o seu conselho, Fael? Antes de dar o meu conselho, eu tenho uma listinha aqui que eu queria passar para vocês, que são algumas personalidades que estudaram artes ou design, né? Eu acho que o mais conhecido, assim, que a gente tem é o Freddie Mercury, né, do Queen, que ele estudou design. Verdade. E ele que criou o logo da própria banda, né, do Queen. O John Lennon, dos Beatles, também estudou artes e ele criou várias capas dos seus discos solo. Esse é demais. O David Bowie, ele também estudou design e arte e ele que criou as maquiagens deles, né, as icônicas maquiagens dele e todas as roupas e toda a identidade visual dele, ele foi responsável. O Kurt Cobain, do Nirvana, também ele não se formou em nada, ele simplesmente gostava de artes plásticas, ele fez várias esculturas e pinturas e criou também o logo do Nirvana, que é aquele smilezinho com um xizinho no olho. O Fred Durst, do Limp Bizkit, né, que é o guitarrista do Limp Bizkit, ele estudou design gráfico e já foi tatuador e até hoje ele cria as próprias maquiagens, cria as roupas dele, que são super legais, super criativas. E o Pete Townshend, que é do The Who. E no cinema a gente tem o Tim Burton, né, que é diretor, ilustrador, também estudou
estudou design gráfico. O David Lynch, que é ilustrador, diretor do Duna antigo, do Twin Peaks. O Andy Serkis, que é o Gollum, né? O César, o macacão lá. Ele também estudou design visual. E na parte de tecnologia tem o Steve Jobs, né? Que graças a ele a gente tem diferentes tipos de fontes no computador, porque antes disso só se usava uma fonte. E o Mark Zuckerberg, né? O Zuck, como ele quer ser chamado hoje em dia, né? Que antes de se interessar por ciência da computação, ele também tinha um grande interesse por design de interfaces. Olha aí. Caraca, Bacana. velho. Eu só sabia do Fred Mercury. Caraca, esse eu velho, tinha que lido da em algum hora. lugar também. Legal. Muito massa, velho, muito massa mesmo. Mas aí não foge não, cara. Qual que é o seu conselho? Cara, eu acho que o que me ajudou muito e ajuda até hoje é consumir coisa boa. Não tem aquela expressão, você é o que você come, você também é o que você consome, né? No termos de artes e design. Então, consuma de fontes confiáveis. Consuma coisas boas que você vai conseguir criar coisas legais também. O designer é um profissional criativo que tem o objetivo de transmitir uma mensagem através de elementos visuais, como cores, fontes, imagens e elementos gráficos. Muito bem, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu só tenho a agradecer a Spot, o Rafa nem tanto. Cara, tô brincando. Ei. Mas sério mesmo, eu agradeço demais vocês por participar, por trazer a experiência de vocês, né, pra enriquecer esses episódios do Como Me Tornei. Eu já escutei de alguns ouvintes que o pessoal gosta muito justamente de entender como as pessoas chegaram onde elas chegaram e toda a história de vida por trás disso, né? E isso serve de inspiração para outras pessoas. Então, eu tenho certeza que essa história de vida de vocês, essas experiências de vocês vão incentivar, vão inspirar muitas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por compartilhar isso aqui com a gente. E façam o seu jabá agora. Então, começa você, Spot, depois o Fael faz o dele. Bom, eu agradeço pelo convite. Primeiramente, foi muito divertido mesmo. E é aquele ditado, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Que tava entrando na moda nas redes sociais agora. Mas realmente, o início nem sempre são flores como todo mundo pensa. O negócio é ter persistência. É o que a gente sempre repete aqui em casa. Porque não dá pra desistir cedo. E é isso, é buscar também uma comunidade que tenha o mesmo objetivo que você. Isso ajuda bastante também nos estudos. Um grupo que pensa junto, evolui junto. E também acho que é um conselho legal pra deixar pro pessoal. Legal, legal. E aonde o pessoal te acha, Spot? Bom, Spotlight Design, vocês conseguem me achar no Instagram, Facebook, Threads. Não fiz uma conta no Twitter ainda, talvez em breve. E o portfólio também tá no Behance. Os links todos estão aqui na descrição do episódio, né? A gente vai deixar certinho pra facilitar aí as pessoas encontrarem a Spot. E você, Fael, qual que é o seu jabá? Cara, eu queria indicar algumas pessoas aqui pra vocês seguirem, caso tenham algum interesse. Pra parte de design, sigam o Rodrigo Bondioli, o cara manja muito. Parte de UX, Daniel Furtado do UX Now, quem tem interesse em usabilidade, o cara também é muito bom. O Ryan Dutra, e o X também, tá super bombando no Instagram aí. E tem alguns artistas brasileiros de ilustração, que é a Débora Islas, gosto pra caramba dela. Tem um americano que é No Trends Life, o JVH Arts e o Rex Aunzo. Eu vou mandar os links também pra você, meu portfólio, rafaferreira.design, e se precisar de um design legalzão, é só chamar. Boa. Design legalzão. Eu sou um péssimo vendedor, cara. Se precisar colocar um dragão dentro de uma baleia, é isso. É Essa verdade. deveria ter sido a propaganda. É, Fael, você tem que... Eu recomendo até que isso se torne uma logo. Aí você consegue providenciar isso, Fael, pro lançamento do episódio? Pô, você não aprendeu nada nesse episódio, não, mano. O meu recadinho, pessoal, recadinho de sempre, né? Se você curtiu esse episódio, compartilha nas suas redes sociais, espalha esse episódio pra quem você acha que vai curtir, que gosta de design, que quer aprender um pouco mais sobre design, até mesmo pra parar de pedir coisa absurda, né? Pras pessoas, né? É, por favor. É isso, então ajuda a gente. Não se esqueçam de dar suas 5 estrelinhas lá no Spotify, isso é muito importante pra gente. Comenta também lá, ajuda a gente a engajar. E é isso. Então, sem mais recados, até semana que vem e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.
Olha só que legal. Promoção. Mas pra mim não tem muita dificuldade, não. Eu não cheguei muito longe, não. Olha, pra mim é a mesma coisa, tá? Porque a parte legal é que vai ser entrevista com designers normais. Não vai ser o tipo de entrevista que, ai meu Deus, como eu comprei uma Lamborghini sendo designer. Né? Exatamente. Vocês que mandam agora. Na hora que quiser começar, a gente já começa já. Porque hoje em dia a moda é você vender curso de como ser designer. É aí que tá. Pauta naquele esquema que vocês sabem, né? Isso aí. É isso aí. Nossa, é uma pra coisa muito doida. Dizer que a gente faz, né? Pra não ficar tão feio pro convidado. Vocês que mandam agora. Na hora que quiser começar, a gente já começa já. Por mim, tudo tranquilo. Eu já tô pronta aqui, já tô com a pauta aberta. Pauta naquele esquema que vocês sabem, né? Sim. Como é que é? A imagem meramente ilustrativa. Só pra dizer que a gente faz, né? Pra não ficar tão feio pro convidado. Aham. Tá chiando aí pra vocês? Não, eu consegui já deixar você com o mínimo de chiado. Tá. Dá pra ouvir o som do ventilador? Eu não tô escutando nada. Não. Então tá bom. Então beleza. Tá calor aí? Ô, louco. Tem um colega meu que quando ele liga o ventilador, meu Deus do céu, pelo controle do PS5, o microfone dele. Nossa, parece que tem uma turbina ligada na minha cara. Quando ele aparece na cal pra jogar, eu já sei. Eu começo a ficar... Nossa senhora do céu. Esses dias o Miau mandou um áudio que a gente achou que ele tava no alto da montanha, do Himalaia, cara. De tanta ventania que tava aí. Verdade. Disse que tava em casa. Não, é verdade, porque aqui em Limeira agora à noite tá fazendo 32 graus. Agora à noite. Eu tô com um ventilador na minha cara, que a vantagem desse microfone é que ele pega só o áudio da frente. Não pega nada do ventilador, tá ligado? Tá insano, aqui mano. Também caiu um temporal hoje, mas é aquele negócio, né? Cai um temporal, depois o tempo volta abafado o dobro. Nossa, a chuva só serviu mesmo pra molhar as roupas que estavam no varal, de resto. Pior. Né? Cara, NFT já é do passado, já, cara. Desculpa. Já tá caído. Essa febre passou, graças a Deus. Passou. Olha aí. Desatualizado pra caralho. Não, o pior que é engraçado, né? Você ter tocado nesse assunto, porque é o tipo de coisa que vem, bomba, e hoje em dia a gente quase não lembra que existiu. É verdade. A não ser o Neymar, né? Que pagou 1 milhão de dólares. Quando fala em NFT, essa é a primeira coisa que eu lembro. Mas você chegou a vender bastante desenho, Rafael?